tema que me foi proposto trata do saneamento cooperativo e da organização do processo, que para mim, e eu acredito que seja para muitos também, é o principal tema do processo civil hoje, né? Porque é um tema que traz desdobramentos, né, muito perigosos e muito incisivos em várias outras fases do processo. O saneamento ele serve nada mais do que para preparar o processo para a tomada final de decisão do magistrado. Então, as fases preparatórias, a preparação do processo, a estruturação do processo para a elaboração de sentença pelo magistrado é a fase mais importante, porque se a sentença não for bem fundamentada, se a sentença não for bem constituída, ela certamente será objeto de vários outros recursos de apelação, de inconformismo das partes. Isso vai ter também desdobramento no processo, na fase de cumprimento de sentença, enfim. Então, é uma fase realmente muito importante e que, com o novo CPC, trouxe algumas inovações muito relevantes, né? Discutindo sobre o processo, né, e sobre o novo processo civil, a gente precisa fazer aqui, antes de entrar no tema de saneamento, de organização, uma grande reflexão. O processo vai salvar os problemas, vai resolver os problemas do Poder Judiciário? Claro que não. Há hoje uma grande crise que não se mistura com a crise do processo, que é a crise do Poder Judiciário. A gente tem um Poder Judiciário sucateado, a gente tem um Poder Judiciário sem infraestrutura humana e técnica, né, e tem um processo civil que, desde o Código de 1939, depois do Código de 73, já era um bom Código de Processo Civil. Talvez o melhor Código de Processo Civil do mundo, porque é um Código de Processo Civil técnico, um Código de Processo Civil com muitos institutos que ajudam a fomentar a entrega da prestação jurisdicional, mas é um Código de Processo Civil que acabou sendo utilizado para o mal, em uma sociedade que tem uma cultura de litigiosidade muito arraigada, muito engessada dentro da nossa realidade. Se a gente perceber hoje, né, o Código de Processo Civil, o direito processual civil, que deveria ser um direito acessório à outorga, à entrega da prestação do direito material, ele acabou se tornando uma ciência autônoma. Hoje, né, agora há pouco, claro que isso aqui é um seminário de Código de Processo Civil, mas se a gente for ver no mercado, há muitos mais livros de direito processual civil do que de direito civil. Isso é uma incoerência, né? Se a gente perceber, o acessório se tornou maior do que o principal. E isso incomoda, isso é muito ruim. Hoje, né, eu tenho o privilégio de advogar no escritório que tem algumas empresas importantes como cliente, e eu percebo muito isso. Hoje, se um cliente tem um grande problema, ele vai procurar um processualista, ele não vai procurar um civilista. Com raras exceções, ele quer alguém que trabalhe o processo e que faça aquele processo tirar leite de pedra. Né? Isso traz para a gente uma grande reflexão. Será que a gente está no caminho certo? Há um problema também muito grande focado no Brasil. Eu trouxe aqui alguns motivos, e eu tenho muita dificuldade, às vezes, de explicar isso para clientes meus, né, que têm operações, às vezes, fora do Brasil, e falam, pô, o que acontece no Brasil? Por que vocês têm um contingente imenso de processos no Brasil e, muitas vezes, o diretor jurídico ele não consegue transmitir a mensagem para o diretor financeiro lá fora? Então, eu tive, por exemplo, uma experiência, eu tive que explicar para alguns coreanos por que a gente tinha aquela quantidade de trabalho em excesso, e de demandas em excesso, e isso estava trazendo, inclusive, problemas para o departamento jurídico, que estava sendo mal visto pela empresa como um mau executor das tarefas que tinham sido atribuídas. Né? E são vários motivos. Eu acho que, primeiro, nosso acesso, que é um acesso restrito, barato. Em nenhum país você tem um acesso tão barato ao Poder Judiciário como você tem no Brasil. Você tem aqui um poder público que é cliente preferencial do Poder Judiciário. Está aqui o Fábio Monerá, que é o nosso AGU e fotógrafo nas horas vagas, mas sabe disso, advoga para a Fazenda e sabe a quantidade exorbitante de processos que o poder público, governos, o governo federal e municípios possuem.
E tem também uma estrutura deficitária, a gente tem um problema sério com a jurisprudência, que apesar do Código ter solucionado alguns problemas sérios, a jurisprudência ainda não é uniforme, é uma jurisprudência esquizofrênica que a gente tem no Brasil. As coisas estão começando a caminhar, a gente percebe isso, alguma coerência, até com muita força, né, e com instrumentos aí de coerção que têm sido utilizados para permitir, mas há um excesso de litígio que atrapalha muito. E tem também a má-fé do litigante, a má-fé do próprio advogado, está aqui na casa do advogado, mas é necessário dizer que se o CNJ tem uma função essencial para a fiscalização da atividade dos juízes e precisa reforçar também essa atividade de fiscalização e de punição dos juízes, dos maus juízes, a OAB também precisa fazer o seu papel e fiscalizar o mau advogado. A gente conversa muito, eu e Pedro, a gente tem uma discussão. Hoje, para o juiz, o mau juiz, aquele que comete um ato grave, um ato completamente incompatível com a sua função, a punição máxima que o CNJ vai conceder ao juiz é a aposentadoria com a garantia e manutenção de todos os provimentos financeiros. Ou seja, o cara faz besteira, comete um ato irregular, para não dizer um ato ligado à ilegalidade, e ele vai ser aposentado com provimento integral financeiro. Ou seja, isso é um presente. Isso é um presente. E, por outro lado, o advogado também, ele tem orientações indevidas para cliente, ajuizamento de ações indevidas, ele pratica litigância de má-fé. Eu já pratiquei muitas vezes isso. A gente sabe, porque são litigâncias, muitas vezes, que são permitidas dentro do ordenamento processual. É aquela história, o cara entra com uma ação para cobrar um determinado valor e, na defesa, eu, Gustavo, me valendo do princípio da eventualidade, digo, olha, meu cliente não deve, se ele deve, ele já pagou, e se ele não pagou, está prescrito. Pô, perfeitamente plausível uma defesa técnica dessa, porque é uma defesa que prestigia o princípio da eventualidade. Agora, é ou não é uma defesa esquizofrênica? Será que o advogado não sabe se o seu cliente pagou, se não deve, ou se está prescrita a dívida, para poder focar em um argumento e seguir adiante naquela defesa? Ou seja, a gente usa tudo que está ao nosso dispor, tudo que está à nossa frente para poder defender os interesses do nosso cliente. E o juiz possui, dentro desse papel, um papel fundamental, moderno. A figura do juiz hoje ela tem que ser linkada com a postura de um juiz constitucional, um juiz que dialoga, para já começar a falar de processo cooperativo, começar a falar de saneamento, né, e de organização. O primeiro requisito para isso tudo funcionar, para esse novo modelo de processo constitucional funcionar, é que o juiz encampe a sua função constitucional de dialogar com as partes, de poder prestigiar a jurisprudência, de poder aplicar a distribuição dos ônus processuais de forma adequada, de poder coibir os abusos processuais que muitas vezes são causados pelas partes. Então, ele tem uma função muito importante, não mais como protagonista, como era no Código de 73, que o juiz era o destinatário final da prova. Eu acredito que hoje o destinatário final da prova seja nada mais do que a sociedade como um todo, e todos nós, porque todos nós temos o real interesse em garantir com que o processo ele cumpra a sua finalidade e que as decisões judiciais sejam bem fundamentadas, sejam consistentes, sejam respeitadas. Então, é um papel, é um direito de todos nós, e não só das partes, e não só do juiz que conduz o processo de uma forma natural. Por outro lado, o juiz não trabalha sozinho, ele tem que contar com a colaboração das partes. E o Código também trouxe, só para voltar sobre o juiz, se vocês forem ver, dentro das atribuições do juiz, no Código de 73, nós tínhamos apenas 4 incisos no artigo 125, no Código de 73, 4 incisos no artigo 125, que tratavam dos deveres, dos poderes e da responsabilidade do juiz. No Código de 2015, nós temos já 10 incisos.
E aí surge o questionamento, pô, o juiz vai ter mais poder? É saudável dar mais poder? Todo poder gera uma responsabilidade. Eu digo a vocês, analisando aquilo que foi colocado no Código de 2015, há muito mais deveres, atribuições, do que poderes. Só que para a execução dos deveres, ele precisa ter certa autonomia. E é isso que o Código pressupõe. E falando só sobre isso, o juiz, né, dentro do novo Código, ele tem também uma obrigação muito clara de não permitir a decisão surpresa. Eis aí a razão do compartilhamento. E, por outro lado, as partes têm o dever de lealdade processual, que, dentro do Código 73, já havia um sistema bem configurado, né, de proteção, de impedimento de litigância de má-fé, mas foi reforçado com o acréscimo da multa e com outros detalhes e outras disposições que determinam que as partes possam agir de má-fé. Eles querem garantir que haja um respeito e respeito ao princípio da lealdade processual, que é, para todos nós, a principal obrigação das partes dentro do processo civil. Deve haver, sobretudo, uma lealdade processual e um respeito, uma colaboração com o magistrado. Falamos do juiz, falamos do nosso problema, só para vocês terem uma ideia, aqui do Brasil, eu trouxe aqui até alguns dados, e aí já desmistificando o problema do CPC, porque é um grande instrumento. O CNJ lançou recentemente os números de 2016. Para vocês terem uma ideia, os números só crescem, né, do estoque de processos judiciais e da quantidade de novas ações. Então, apesar do Código ter entrado já há mais de um ano e meio em vigor, ainda em 2016, a gente subiu de 2015 para 2016. Em 2015, a gente teve 27.280.000 ações distribuídas no Brasil. Em 2016, a gente teve 29 milhões de ações distribuídas. A gente conseguiu aumentar aí 2 milhões por ano novas ações judiciais. E o estoque aumentou de 101 milhões para 109 milhões de ações pendentes de julgamento. Né? Só em termos comparativos também, o Brasil tem 210 milhões, a população de 210 milhões de pessoas, e 28 milhões. A gente tem de ações, mais ou menos 29 milhões. São 476 ações para cada 100 mil habitantes. No Japão, a gente tem 29 ações judiciais para cada 100 mil habitantes. Tudo bem, o Japão é um país atípico. Estados Unidos, 398 mil ações para cada 100 mil habitantes. Quantidade de advogados, que também é um grande problema. Um problema que tem que ser solucionado, porque não há trabalho para todo mundo, por isso que isso gera a quantidade de litígio. O brasileiro é criativo, ele vai achar um problema para processar e para poder gerar receita, gerar clientela. Isso é fato. Né? E a gente sabe, a gente tem que tratar isso com muita naturalidade, porque isso acontece. Então, a gente tem hoje aproximadamente 13 mil... Onde está você? Não, eu errei. São 476 advogados para cada 100 mil habitantes. Tá? E são 13 mil ações para cada 100 mil habitantes no Brasil. 100 milhões, sei lá. Enfim, é coisa pra caramba, é muita coisa. Mas, voltando aqui à pauta do princípio, então, a gente falou do juiz, falou das partes, e o novo Código de Processo Civil trouxe, no artigo 6º, um novo modelo, que é o modelo do processo cooperativo, que nada mais é do que as partes, né, de uma forma geral, colaborarem entre si, não para que uma possa colaborar, para que a outra possa vencer o processo, ou se posicione de uma forma favorável no processo, mas para que os requisitos fundamentais à boa condução do processo possam ser cumpridos. Ou seja, o processo possa cumprir a sua finalidade de uma forma leal, correta, justa, e que a parte possa, ao final, mesmo perdendo o processo, a sua causa, se dar por satisfeita porque percebeu que todos os seus argumentos foram cumpridos. Esse é o real princípio, objetivo do princípio da cooperação, que acabou permeando, né, impactando todo o Código de Processo Civil, né, trazendo para o Código de Processo Civil
o modelo de democracia participativa que já foi trazido na nossa Constituição de 88, que é posterior ao Código de Processo Civil de 1973. Então, dentro do princípio da cooperação, surge o saneamento, né? E falando um pouquinho do histórico do saneamento, o saneamento não é novo, né? Ele começa, tem, na verdade, uma origem portuguesa, né, dentro de um sistema que foi criado pelo Decreto 737, um sistema ainda no qual as nulidades não podiam ser arguidas de ofícios, era um sistema processual de origem portuguesa que foi instituído no Brasil em 1850. Depois, o saneamento aparece, as primeiras raízes do saneamento, em 1926, no Decreto 12.353, também de uma forma exclusiva, visando resolver os problemas processuais, com o intuito de saneamento e não de organização, que é um ponto importante, simplesmente para impedir que aqueles vícios pudessem prejudicar o prosseguimento do processo. E no Código de 39, ele inicialmente surge já como saneamento de uma forma mais ampla. Num primeiro momento, impedindo que o juiz pudesse ter decisões de ofício, e depois o Código foi alterado em 1946 para permitir que o juiz pudesse resolver as questões processuais pendentes e sanear o processo também de ofício, né? O Código de 39, então, já trazia uma figura ainda simples, mas já mais estruturada, e o Código de 73 instituiu a atividade saneadora como uma atividade específica e devida dentro do processo civil, a qual, infelizmente, na prática, a gente percebe que não foi muito bem absorvida pelas partes e pelos magistrados, né? São poucos as decisões saneadoras que a gente, no Código de 73, na vigência do Código de 73, observava de uma forma completa, de uma forma evidente. E esse é o perigo que a gente vive hoje. A gente vai falar agora do saneamento do Código de 2015, mas há um grande risco, né, e esse é o alerta, é a preocupação que eu tenho, daquilo que está sendo disposto no artigo 357, que é o artigo que regula o saneamento do processo, não ser observado pelas partes e não ser observado pelos magistrados. Quando a gente fala de saneamento, e o tema da palestra é saneamento cooperativo, há uma outra expressão, aí, deixando bem claro também, que outros doutrinadores já falavam, e com muita propriedade. Paulo Hoffmann, que é um grande amigo lá de São Paulo, tem um livro sobre isso, sobre saneamento compartilhado. E aí, qual é a ideia? Por que saneamento compartilhado e não saneamento cooperativo? A gente sabe que, quando você compartilha o saneamento, você está entregando algo que é seu para outras pessoas. Enquanto no saneamento cooperativo, você constrói a decisão conjunta. Eu vou dar uma acelerada porque... Bom, o artigo 357, ele fala que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do capítulo, né, que seria o caso de julgamento do processo no Estado, em que se encontra o julgamento antecipado da lide, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, ele fala o caput ou seja, ele já diz ali, de uma forma imperativa, que o juiz deve realizar o saneamento, ou seja, não é uma faculdade do juiz. E trouxe para dentro do sistema legal a palavra organização, que é um grande diferencial para o Código de 2015, ou seja, o saneamento ele não serve só para resolver as questões processuais e as nulidades, ele é, sobretudo, uma atividade preparatória de organização para que o juiz possa dar uma sentença bem fundamentada e bem instruída. O inciso 1º, ele coloca dentro das atividades do saneamento resolver as questões processuais pendentes, que é uma atividade histórica do saneamento, né, e que é também repetida em vários dispositivos, está incluída essa obrigação nas disposições relativas à obrigação do juiz dentro do processo. Então, o inciso 1º fala sobre isso. E aí vem as partes principais do saneamento. O que o juiz precisa fazer na atividade saneadora e de organização do processo? O inciso 2 do artigo 37 fala que cabe ao juiz delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
especificando os meios de prova admitidos. Ou seja, eu entendo aqui que o juiz deve não só delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, mas ele deve também delimitar as questões de fato que, mesmo incontroversas, sejam indispensáveis ao julgamento da lide. A ideia é que ele relacione na decisão saneadora quais são os fatos trazidos pelo autor, pelo réu, e fatos que ele considerar importantes dentro do processo, que vão ser objeto de apreciação no contexto da sentença. E, claro, isso tudo vai ser feito com a discricionariedade fundamentada, né, na verdade, que não é um ato discricionário, mas com uma decisão fundamentada, explicando a relevância daquelas questões. Caberá ao juiz também, dentro da atividade de saneamento e organização do processo, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, algo que já foi tratado, salvo engano, nesse seminário, e que isso também é uma grande inovação e que trouxe mais liberdade para o juiz para poder definir com clareza como proceder à distribuição do ônus, dependendo da natureza do caso. Então, uma distribuição que era estática, de acordo com o artigo 333 do antigo do Código de Processo Civil, agora se tornou flexível e permite ao juiz um maior dinamismo na definição dos ônus processuais. Caberá também ao juiz, no inciso 4 do artigo 357, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Ou seja, qual é a ideia? Na decisão saneadora, ele vai ter que escrever exatamente, pegar todos os argumentos das partes e colocar todas as questões de direito que envolvem artigos, jurisprudência, doutrina, resoluções, artigos do Código de Processo Civil, artigos da legislação civil, ou seja, todos aqueles argumentos de direito que sejam relevantes aos julgamentos da lide têm que ser delimitados, extraídos do processo e constar na decisão saneadora para que o juiz possa apreciar. Aqui vem uma parte interessante, ou seja, o juiz vai desenvolver todas essas atividades e vai dar a decisão saneadora. O parágrafo 1º diz que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Ou seja, o juiz vai dar a decisão saneadora e vai abrir prazo para que as partes possam se manifestar sobre aquela decisão saneadora. Na minha visão, o legislador cometeu um equívoco, porque ele introduz no Código de Processo Civil a figura do pedido de esclarecimentos e de integração, que a gente não conhece, não sabe qual a natureza jurídica desse pedido de esclarecimentos. Ou seja, a gente sabe que cabe agravo, por exemplo, da decisão que distribui o ônus da prova de forma dinâmica. Se o juiz der uma decisão na qual, dentro do saneamento, há a distribuição daquele ônus da prova de forma dinâmica, e a parte faz um pedido de esclarecimentos e não agrava imediatamente daquela decisão, eu digo a vocês, hoje há um risco de perda de prazo. Há um risco de perda de prazo. Então, o ideal é que, embora eu entenda que esse pedido de esclarecimentos tenha um efeito interruptivo do prazo de interposição de agravo, que é natural, porque senão a gente apresentaria embargos de declaração e não um pedido de esclarecimento, que é o que a gente está fazendo na prática, infelizmente, eu entendo que há um risco, então, a recomendação é que a gente faça, na verdade, um pedido de esclarecimentos com interrupção ou embargos de declaração. Como é que fica esse prazo de 5 dias se a decisão for dada em audiência? Eu digo a vocês, não há prazo de 5 dias. E aí, já entrando no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, que diz que, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato e de direito, o juiz deverá designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Ou seja, aqui também uma pequena impropriedade. Na minha visão, a audiência de saneamento e cooperação, né, e de organização do processo, ela deveria ser uma audiência agendada e designada por discricionariedade do juiz, não a depender da complexidade da causa. Para mim, me parece muito mais plausível você ter um momento em que você pode convocar as partes, ouvir das partes. Como é que funcionaria uma audiência de saneamento, na minha visão? Primeiro, você chamaria
iniciaria a audiência resolvendo as questões processuais pendentes. Depois você arguiria ao autor para dizer, autor, quais são as questões de fato e de direito, de forma bem objetiva, porque a isso existe também a necessidade de a gente ser mais objetivo, questões de fato e de direito que você entende que são relevantes para o julgamento da lide. O autor vai dizer lá, são essas questões, essas 5 questões de fato, e eu quero que Vossa Excelência também aprecie aqui o cabimento do artigo tal, aprecie se cabe ou não essa decisão do STF, do STJ, e quero que você analise. Então, questões de fato e de direito. Vai dizer ao réu, quais são as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento? E ele vai dizer a mesma coisa, vai detalhar de uma forma muito simplista quais são as questões relevantes na visão do réu. O juiz vai pegar, cruzar aquelas informações e constituir um roteiro de julgamento, incluindo as questões importantes para o autor, incluindo as questões importantes para o réu, de fato e de direito, incluindo aquelas questões que ele também entender que são relevantes para o julgamento da lide, que embora que eventualmente o autor e o réu não tenham detalhado. Após isso, ele vai pegar e vai definir exatamente a distribuição do ônus da prova. Em decisão fundamentada, vai dizer como vai ser feita a distribuição e quais são os meios de prova aplicáveis ao caso concreto. Né? E aí, enfim, se houver o deferimento de prova oral, designar audiência de instrução e julgamento. Ou seja, no meu entendimento, a audiência de saneamento é uma audiência que inevitavelmente, ela deveria ser utilizada com mais atividade pelos magistrados, porque facilita a interpretação do processo e você constitui uma decisão muito saudável. Há também, já concluindo, por conta do horário, no parágrafo 2º, uma outra disposição do artigo 357, que faz com que as partes possam apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito que se referem aos incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes do juiz. O legislador teve muito boa fé em prever aqui uma espécie de negócio jurídico processual, no qual as partes, em tese, dialogariam e definiriam de uma forma conjunta qual será o objeto, as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da lide, né, e apresentariam isso para o juiz, e o juiz homologaria aquelas questões, né, e isso vincularia o juiz no ato da decisão final. Ou seja, a ideia foi muito boa, mas, na prática, eu tenho muita dificuldade de enxergar uma possibilidade das partes dialogarem e conseguirem, de uma forma consensual, chegar na composição de um instrumento único, no qual todas as questões relevantes de julgamento, a distribuição do ônus da prova e as definições processuais sejam de comum acordo e possam vir a ser homologadas. Mas, por outro lado, se a gente encontrar essa possibilidade, a gente tem que garantir que o juiz vá ter que homologar aquilo, e, se homologado, ele vai ter que cumprir. Ou seja, homologando essas questões, no ato da sentença, o juiz, sob pena de nulidade, tem que apreciar cada um dos itens que foram indicados pela parte. Por que, afinal, a gente precisa, então, garantir a realização do saneamento e a realização dessa nova organização do processo? E lembre-se, a organização ela não se inicia e ela não se limita à fase do artigo 357. A organização do processo ela se começa na petição inicial. Ela começa quando o autor ele individualiza para o juiz todas as questões de fato e de direito relevantes, né, de uma forma não muito, de uma forma trabalhada, de uma forma bem pontual. E também o réu, na sua defesa, tem a capacidade de individualizar já na defesa quais são as questões de fato e de direito que são relevantes para o julgamento da lide e como tem que ser feita, operada a distribuição do ônus da prova. Primeiro, porque humaniza o processo, né? Eu acho que o saneamento do processo humaniza. Na medida que você traz as partes para poder dialogar a respeito daquilo que é importante para elas no julgamento da lide, traz uma humanização do processo. Isso gera também um momento propício dentro da audiência de saneamento para a celebração do acordo judicial. Você consegue fazer com que as partes se desarmem. Isso traz aí uma nova oportunidade. A definição do roteiro de julgamento, né, dentro da atividade de organização, traz também mais previsibilidade no ato da sentença. Se você elenca todos os itens que são importantes para você dentro do roteiro,
fica muito claro que aquela sentença, você pode não concordar com a sentença, você pode perder o processo, mas você vai, pelo menos, concordar que o juiz apreciou todas as questões que você entende que eram relevantes. Todos os seus argumentos que foram colocados na petição inicial ou na defesa serão apreciados, e isso vai trazer uma paz social do processo. Já tomei aqui o cartão amarelo, em breve tomarei o cartão vermelho. Bom, é muito importante também prestigiar, dentro da atuação da advocacia, da magistratura, o princípio da oralidade, né? Ganha um bom advogado dentro da audiência, aquele advogado que tem um bom argumento. A gente desburocratiza e favorece também um bom profissional, né? E o item mais principal, né, se houver um saneamento e uma organização bem compartilhada, a gente terá uma decisão muito mais bem fundamentada e vai contribuir para a criação de um sistema jurisprudencial mais forte, né? Na minha visão, as decisões, se elas forem construídas de forma mais forte, elas serão inevitavelmente respeitadas também de forma mais evidente. Enfim, teria vários outros aqui temas incidentais para tratar. Esse tema foi um tema que eu me dediquei bastante, mas o que eu posso dizer a vocês é que, se a gente observar com muito cuidado a atividade de organização, se a gente for aqui na Casa dos Advogados, tiver a capacidade de detalhar melhor os nossos pedidos, os nossos argumentos, e puder fazer com que o juiz aprecie aqueles argumentos, mesmo não concordando, a gente certamente caminhará para um julgamento mais rápido, mais eficiente, mais adequado e mais consistente. Tá bom? Agradecendo mais uma vez a OAB, fico à disposição de vocês. Obrigado.